Bom, então, muito boa noite a todas e todos presentes. Eu sou o Caio, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Unidade São Gabriel, da PUC Minas. Agradeço em nome do professor Robertson, também coordenador do curso de Publicidade, mais do Coração Eucarístico, professor Getúlio, coordenador do curso de Jornalismo na Unidade São Gabriel. Somos os coordenadores desses cursos que estão oferecendo essa aula inaugural hoje. Então, agradecer a todos, dar as boas-vindas e também em nome da nossa chefe de departamento, a professora Viviane Maia, que está aqui, e o diretor da Faculdade de Comunicação e Artes, o professor Mosair Salomão, que está aqui também e vai participar. Já já passarei a palavra ao professor Mosair para conduzir essa sessão de hoje com o Vitor. E antes eu gostaria só de anunciar uma coisa que a gente faz aqui todos os semestres na universidade, né? Esse anúncio dos nossos destaques acadêmicos. Então, temos hoje aqui o anúncio dos destaques acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda no turno noite do Coração Eucarístico, a aluna Cíntia Dias Fonseca. Cíntia, meus parabéns para você. Do jornalismo, a aluna Micaela Vilhena Pereira. Micaela, parabéns, Micaela. E do curso de Publicidade no São Gabriel, no turno noite, a Vítor Isabel Leonídia Domingos. Vítor, meus parabéns, né? Fico muito feliz com esse anúncio e parabéns a todas. E vamos lá com a palavra o professor Mosair Salomão, diretor da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Muito bem, gente. Também desejo aí boa noite a todos. Agradecer desde já a Caio, Getúlio, especialmente aí, né, coordenadores dos cursos de jornalismo e publicidade do São Gabriel, o convite. Uma alegria estar aqui, especialmente para poder fazer uma breve palavra nessa aula de abertura de semestre, essa aula inaugural, para dizer o seguinte, quer dizer, a Faculdade de Comunicação e Artes, a gente sabe que ela está instalada aqui, modo de dizer, né, aqui efetivamente falando, no São Gabriel, no Campus Coração Eucarístico, também na Praça da Liberdade e em Poços de Caldas. É uma faculdade hoje com 2.000 alunos. Infelizmente, né, desde 16 de março, a gente está nesse regime remoto, que é uma situação que ninguém quer, ninguém gosta, não preciso perder tempo falando isso, mas que ao mesmo tempo se faz muito necessária. Mas tenho certeza que a acolhida aqui é de total afeto, o desejo de que a gente avance bem para esse semestre e já já a gente vai poder se encontrar de novo. Esses são os nossos planos e quando isso for acontecer, mesmo que de forma gradativa, tenho certeza que vai ser com todo cuidado, com toda parcimônia, com todo respeito à saúde, à vida, mas também com muito cuidado com a formação de vocês. Essa é uma fala de muita expectativa, de desejo de que a gente consiga vencer tudo isso logo e da melhor maneira possível, com muita saúde, com muita animação. Eu queria agora, então, reiterando agradecimento aí ao Caio e ao Getúlio, e dando boa noite a todos, a minha querida colega Viviane e aos demais professores e vocês, alunos, né, para quem a gente, os professores, as professores Getúlio e Caio se organizaram tão bem aí para realizar essa aula inaugural. Eu queria convidar para falar sobre o tema serão as próximas eleições, as eleições dos memes, humor e política em campanhas online. Eu quero chamar aqui o professor doutor Victor Chagas, que irá proferir a aula inaugural aqui dos cursos de Publicidade e Jornalismo do São Gabriel. Victor é professor e pesquisador do programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, é doutor em História, Política e Bens Culturais pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, e se dedica a investigações na área da comunicação política, em especial na interface entre internet e culturas políticas, economia política da informação e jornalismo e política. Ele é atualmente secretário da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Política, Compolítica, e editor-chefe do periódico científico Revista Compolítica. É líder do grupo de pesquisa Colab UFF e coordenador do projeto de extensão #Museu de Memes. Victor, um grande agradecimento, um prazer tê-lo aqui
e eu já passo a palavra para você, porque a gente veio aqui para te ouvir. Muito boa noite. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado, professor Mosaí. Quero agradecer muitíssimo pela acolhida, pelo convite dos professores todos, né, em especial a Carmen, a Fernanda, o Caio, né, e todos os demais que tiveram contato comigo nesses últimos dias para a gente conversar um pouquinho sobre essa fala, essa oportunidade. Enfim, é um prazer enorme conversar com vocês essa noite. Eu espero que, de alguma maneira, a gente possa refletir um pouquinho a respeito do universo dos memes, rir, na medida do possível, de algumas das imagens e situações que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Mas, sobretudo, pensar de que modo esses conteúdos impactam efetivamente, né? Sobretudo no universo das eleições, das campanhas online, né? Claro, alguns desses efeitos a gente já vem sentindo aí nos últimos ciclos eleitorais. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho nessa minha apresentação. Eu procurei de modo bastante sintético, digamos assim, trazer algumas reflexões teóricas de pesquisa, né, apresentar para quem não está familiarizado com o universo dos memes de internet, apresentar um pouquinho do conceito na sequência, trazer exemplos visuais, trazer algumas aplicações práticas de pesquisa, alguns, digamos, alguns resultados analíticos, efetivamente. Então, é em cima disso que eu vou, desses diferentes momentos que eu vou basear aqui a minha fala. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, os slides, né? Basicamente já de antemão, antecipando que eu sou razoavelmente contrário ao uso de slides. Normalmente eu prefiro falar, conversar, ouvir, né? Mas em se tratando desse universo, que é um universo muito visual, né? É sempre muito difícil a gente falar sem mostrar, né? E é em cima disso, na verdade, que eu vou, enfim, apresentar para vocês aqui algumas dessas questões. Eu espero que estejam todos vendo, né, os slides nesse momento. Enfim, a qualquer momento, se vocês sentirem necessidade de me interromper, enfim, tiver algum problema de conexão ou qualquer coisa do gênero, por favor, fiquem absolutamente à vontade, porque a gente sabe que, né, estamos num momento em que novas habilidades são requeridas de nós o tempo todo. Enfim, vou começar falando um pouquinho sobre o tema dessa fala, né, na expectativa de lançar mesmo essa pergunta, se as próximas eleições são as eleições dos memes. De modo geral, nos últimos anos, na verdade, cada ciclo eleitoral que a gente passa, a gente tem sempre se deparado com essa mesma questão. Especialmente a partir de 2014, que, coincidentemente ou não, foi justamente o momento em que eu comecei a trabalhar propriamente com o universo dos memes nos ciclos eleitorais, né? Essa é uma questão que sempre, enfim, está muito em voga, né? Em 2014, vários veículos de comunicação, por exemplo, classificaram as eleições como as eleições dos memes, as eleições da zoeira, né? E isso, repetidamente, né, em todos os últimos contextos eleitorais que a gente vivenciou, isso vem sendo reafirmado. Em 2016, por exemplo, nas eleições municipais, mais uma vez tivemos uma cobertura bastante intensa, né, do universo dos memes nas mídias sociais. Em 2018, algo muito similar, ainda que a gente tenha tido, é claro, né, todo um conjunto de discussões e reflexões a respeito, né, da desinformação circulando no ambiente das mídias sociais. Em grande parte, esse tema não se descola plenamente do tema dos memes e desse modo, né, as eleições de 2018 também se caracterizaram, digamos assim, né, mal ou bem, como, mais uma vez, as eleições dos memes. Então, a ideia é entender um pouquinho melhor por que isso vem sendo, né, reiteradamente acionado, esse motivo vem sendo reiteradamente acionado nos últimos anos.
isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, por exemplo, o Washington Post classificou as eleições norte-americanas como as eleições mais memeais. Em 2016, nós tivemos um contexto muito peculiar nos Estados Unidos, em que nas primárias democratas, por exemplo, Bernie Sanders, enfrentando a Hillary Clinton, lançou mão de um conjunto de estratégias junto à sua militância, que, de certo modo, acabou mobilizando bastante os eleitores para aquele ciclo eleitoral. A gente já fala um pouquinho mais a respeito disso, mas boa parte dessas estratégias culminam no uso de um grupo organizado pela própria militância do Bernie Sanders, chamado Bernie Sanders Dank Meme Stash. É uma estratégia que vem se configurando em vários dos últimos ciclos eleitorais, a partir de diferentes candidatos. Por exemplo, nas eleições agora, em 2020, também nos Estados Unidos, o pré-candidato democrata, mais uma vez, Andrew Yang, fez uso desse mesmo artifício, digamos assim, e a militância dele chegou, inclusive, a ficar conhecida como a Yang Gang, uma militância muito aguerrida e que fazia ataques frontais, inclusive, a outras candidaturas que, de algum modo, podiam ali potencialmente configurar alianças com o próprio candidato. Dessa forma, essa relação, inclusive muito apaixonada com os memes, no contexto eleitoral, é algo que a gente também deve pensar um pouquinho a respeito. Nos Estados Unidos, mais uma vez, antes do último ciclo de 2016, em 2012 a gente já tinha, na verdade, um papel bastante importante conferido aos memes. Por exemplo, entre outras situações, Mitt Romney, o então pré-candidato republicano às eleições, ele acaba soltando uma gafe num debate eleitoral em um determinado momento, quando perguntado se ele contrataria mulheres para integrar o seu gabinete. E o Romney responde dizendo, sim, claro, eu vou contratar mulheres, afinal, eu já até pedi que alguns dos meus assessores trouxessem fichários cheios de mulheres com indicações para eu avaliar. Essa frase, evidentemente, uma gafe, fichários cheios de mulheres, acaba ganhando muita repercussão de imediato, e se transforma naquilo que boa parte da literatura anglo-saxã, sobretudo, reconhece como um dos primeiros memes feministas. Um meme chamado exatamente dessa forma, em inglês, Binders Full of Women, ou fichários cheios de mulheres, em que várias mulheres começaram a satirizar essa situação. Algumas delas, inclusive, se fantasiaram, por exemplo, no Carnaval de Nova Orleans, como fichários, ou coisa do gênero, fazendo justamente uma crítica direta a essa expressão. Se a gente pensar também no uso para além dos memes, e já vamos discutir um pouquinho mais a respeito dessa diferenciação, também do uso de virais no contexto eleitoral. Desde 2004, por exemplo, a literatura nos Estados Unidos já relata um uso intensivo de ferramentas como o próprio e-mail, por exemplo, para difundir e mobilizar o eleitorado em torno de uma determinada candidatura. De modo que esse marco, digamos assim, sobre as eleições dos memes é sempre um marco muito artificial e artificioso. É muito difícil definir, precisar historicamente, por exemplo, quando é que os memes efetivamente passam a ser usados. Basta lembrar que aqui no Rio de Janeiro, na campanha para a prefeitura em 2008, Gabeira já fazia um uso bastante intenso de estratégias nas mídias sociais, entre elas lançando mão de imagens, de e-mails virais, correntinhas de e-mail, coisa do gênero. Então, é muito importante a gente pensar, na verdade, que esse marco, no fundo, implica em uma certa relação falaciosa com o objeto. Isso não acontece só no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui são só alguns exemplos também que a literatura vem relatando.
né? No México, as eleições presidenciais em 2018, em El Salvador, em 2015, as eleições presidenciais e os memes no Facebook também tiveram um papel bastante relevante. Na Europa, as eleições suecas, especialmente em 2014, se destacaram pelo uso de memes no Twitter e no Facebook. Na África, na Nigéria, as eleições em 2015 foram bastante trabalhadas pela literatura, especialmente a partir da candidatura, né, do então candidato Goodluck Jonathan, né, que fez uso de memes para construir a sua imagem junto ao eleitorado, né. Então, colocando em contexto todas essas informações, na verdade, o que a gente tem é o fato de que há um conjunto de trabalho já apontando para a necessidade de se refletir um pouco melhor, mais aprofundadamente, né, sobre o papel que os memes desempenham nos contextos eleitorais, né. Mas é importante também a gente entender um pouquinho melhor de onde que se origina esse conceito, para que a gente possa entender, afinal de contas, se o uso que nós fazemos hoje a respeito, né, dos memes, né, de fato encontra paralelo naquilo que historicamente, né, se construiu, né, do ponto de vista epistemológico, né. E para isso é importante dizer, por exemplo, que o conceito de meme, né, para aqueles que estão um pouco acostumados, habituados a lidar com esse universo, né, o conceito de meme ele é bastante anterior à própria internet, né? Na realidade, ele data da década de 70. Né? Foi cunhado por um biólogo chamado Richard Dawkins, num livro que, a partir daquele momento, se torna um grande best-seller, chamado, em português, O Gene Egoísta, né? Em que Dawkins procurava defender, na verdade, algumas ideias, de algum modo até, né, razoavelmente controversas, entre elas, por exemplo, a perspectiva de um certo evolucionismo cultural, né, ou a leitura de um darwinismo universal, né, ou seja, todo o nosso processo evolutivo é sempre marcado por uma certa perspectiva de seleção natural, né, em que, por exemplo, no caso, é claro, dos genes, né, os genes mais fortes acabam persistindo e, portanto, as nossas características herdadas hereditariamente, né, são fruto de uma intensa batalha, digamos assim, de fundo, né, ocorrida entre os próprios genes, diria o Dawkins. Né. Nessa leitura, uma leitura que alguns classificam como, né, de um certo determinismo genético, o Dawkins, num capítulo, digamos, lateral do seu livro, vai dizer que os genes não são os únicos replicadores, né, digamos, que nós podemos conceber na natureza. Existem também outros replicadores, né? E a partir desse paralelo, ele vai criar um conceito, dizer, olha, também no ambiente cultural, por exemplo, nós podemos falar em ideias que se replicam de geração em geração. Pessoas que passam uma ideia para as outras, né, e eventualmente algumas delas se consolidam. Né. Desse modo, Dawkins vai descrever, né, esse conceito, né, que ele próprio cria, né, de meme como uma espécie de um análogo do gene, só que aplicado à cultura. Né. Nesse sentido, o meme como um gene da cultura, né, parte justamente dessa concepção que o Dawkins tem, né, de que o meme, na prática, pode ser compreendido como uma unidade de transmissão cultural. A mesma forma que o gene pode ser compreendido como uma unidade de transmissão biológica, né, o meme ele seria uma unidade de transmissão cultural, ou seja, uma certa unidade autônoma de imitação, diz o Dawkins. Isso, é claro, é uma concepção bastante abrangente, né, e vai muito além do que hoje nós compreendemos como meme. Em grande medida, o que hoje nós compreendemos como meme é um tipo de conteúdo, um gênero de conteúdo, né, uma linguagem que está intimamente relacionada com o ambiente digital. Né. Mas na concepção do Dawkins, né, por exemplo, só para a gente ficar num caso específico a que ele próprio remete, né, a própria ideia de Deus é um meme, né, de modo que não é possível precisar exatamente a sua origem,
né? Não é possível sequer precisar a sua existência, né? Diferentes religiões, diferentes culturas têm entendimentos diferentes e variados a respeito dessa mesma ideia, né? De modo que podemos compreender, por exemplo, a noção de Deus como um meme, né? Assim como podemos compreender a própria religião como um meme, né? Assim como podemos compreender toda e qualquer ideologia como um meme, né? Pensando dessa forma, na verdade, de modo, né, um pouco mais abrangente, digamos assim, né, os memes estão aí há mais tempo do que a gente pode supor, né? Especialmente no ambiente político, por exemplo, né, nós podemos nos referir a memes, né, como, né, digamos, bordões famosos cunhados por políticos, alguns apelidos conferidos a políticos folclóricos, né? Então, né, dessa forma, na verdade, né, melodias, bordões, a moda e o vestuário, de modo geral, extravasando aí o universo da política propriamente dito, né, toda e qualquer expressão folclórica, né, toda e qualquer expressão de um modo de ser ou de fazer, né, que é apropriado, né, e repassado entre as pessoas, acaba se configurando como um meme, né? Aí nessa tela vocês veem, por exemplo, alguns bordões famosos, né, empregados por políticos de modo geral, né, mas também por militantes, enfim. Essa é uma arte da exposição que nós levamos ao Museu da República no último ano, em 2019, uma exposição que ficou em cartaz lá durante 6 meses no Museu da República, tratando especificamente sobre a relação entre memes e política, né? E nela também apresentávamos alguns materiais físicos, inclusive, por exemplo, essa vassouricilina. Não sei se vocês conhecem, mas a vassouricilina é um material de campanha empregado pelo Jânio Quadros na década de 60, né, quando ele constrói toda a sua campanha em cima da ideia, né, do mote de que ele iria varrer a corrupção do país. Isso acaba se materializando num jingle que se torna muito famoso, Varre, Varre, Vassourinha, né? Mas também alguns materiais de campanha, por exemplo, como a vassouricilina. A vassouricilina era essa ampola com uma vassoura dentro que Jânio distribuía para a sua militância, né? Dizendo que esse era o antídoto, né? A vassouricilina é um jogo de palavras com a penicilina, né? Era um antídoto para a corrupção no país, né? Para além do fato de que é um material de campanha extremamente, né, controverso, perigoso, né? Porque você imagina distribuir aí uma ampola de vidro para os seus eleitores num comício, digamos assim, né? Mas, para além disso tudo, esse uso que muitos políticos fazem de uma certa dimensão mítica ou folclórica da política, construindo algumas representações, inclusive visuais, né? Tem muito a ver, tem muita relação com o universo dos memes, porque, afinal de contas, boa parte do que os memes fazem, né, na prática, é justamente conferir uma certa simplificação, né, visual, inclusive, em alguma medida, né, para ideias políticas, né? Não à toa, Brizola fica muito famoso como um farto criador de apelidos para os seus aliados e adversários, né? Em determinada altura, por exemplo, vocês devem lembrar, ele cunha o apelido de sapo barbudo para o Lula, né? Quando ele diz, em um determinado momento, ao apoiar a candidatura do Lula no segundo turno nas eleições de 1989, né, que Lula seria um sapo barbudo que as elites precisariam engolir, né? Isso tem muito a ver, esse apelido tem muito a ver com a dinâmica dos memes, porque, na verdade, o que Brizola faz quando inventa esse apelido, e isso nem todo mundo sabe, nem todo mundo se lembra muito bem, né, é justamente se apropriar de um apelido conferido a ele próprio, pelo então general Euclides Figueiredo, que era o irmão do João Figueiredo, né, quando Brizola, ele próprio, ganha a eleição para o governo do Rio, né, e o Euclides Figueiredo diz: nós vamos ter que engolir esse sapo, né? Então, Brizola, naquele momento, quando dá esse apelido a Lula, ele se reapropria, né, do apelido conferido a ele próprio. Isso é muito importante para a gente entender um pouquinho melhor, inclusive, essa nova apreensão, esse novo significado que os memes vêm ganhando, para além, né, da ideia original que o Dawkins
concebe. Né? Ao longo da década de 80 e 90, o campo dos memes ele sofre um conjunto de reconfigurações muito importante. Né? Nesses momentos, o que a gente passa a acompanhar é que diferentes pesquisadores de diferentes campos de pesquisa, né? Por exemplo, da filosofia, com Daniel Dennett, né? Da economia, das ciências sociais, da psicologia, com a Susan Blackmore, né? Diferentes pesquisadores passam a enxergar no conceito que Dawkins cria na década de 70, algo que os ajudava a explicar, em parte, algumas das suas questões, né? As questões com as quais eles próprios estavam concernidos. Né? Por exemplo, a Susan Blackmore, na década de 80, na década de 90, né, enxerga nos memes uma importante ferramenta conceitual para os estudos que ela vinha desenvolvendo a respeito da psicologia cognitiva. Né? Curiosamente, a Susan Blackmore é uma pesquisadora que é formada, tem uma certa formação, digamos assim, no campo da parapsicologia e teve desde sempre muito interesse pelos chamados fenômenos de percepção extrasensorial. Né? Ou seja, como é que uma pessoa é capaz de transmitir uma ideia para outra, né? Digamos, telepaticamente. Né? E ela enxerga nessa construção que o Dawkins faz, né, do conceito de meme, algo que podia ajudá-la a explorar um pouco melhor esse universo. Né? Então, que ela vai dizer, os memes eles não são só ideias, mas eventualmente eles são também comportamentos que as pessoas adquirem ao imitar umas às outras. Né? De modo que, por exemplo, se a gente pensar no meme como uma moda, né, se a gente olhar para uma calça rasgada, né, que diferentes subculturas se apropriam como expressão do seu próprio vestuário, né, a Blackmore vai dizer a calça é basicamente a materialização de um comportamento. Né, de forma que, ao usar, né, ou ao melhor, ao visualizar uma calça, né, o sujeito é capaz, portanto, de entender um pouco melhor aquele modo de ser, aquele modo de fazer, né? E se apropriar daquilo ali através da imitação. Né? A concepção da Blackmore é interessante porque ela, de certo modo, faz uma primeira aproximação com o campo da mídia. Né? Ao chamar atenção para o fato de que os memes eles não se propagam no vácuo, né? Eles precisam de um suporte material para serem passados adiante, né? Ela acaba lançando mão de um recurso que influencia, né, alguns pesquisadores na sequência, sobretudo do campo da comunicação, a explorarem um pouco melhor esse objeto. Mas é isso, enfim, de um modo geral, né, todo e qualquer motivo, né, que a gente acaba reconhecendo como um motivo particularmente reprisado, né, para esses pesquisadores na década de 80, na década de 90, pode ser compreendido a partir da leitura dos memes. Né? Carlo Ginzburg, por exemplo, um historiador, né, vai chamar a atenção para o fato de que diferentes cartazes no início do século XX, com um teor bastante propagandístico, num contexto de guerra, sobretudo, né, faziam uso de um motivo muito semelhante, que era esse do dedo em rixa, apontando para o interlocutor. Né? Ele, evidentemente, não chega a fazer uso dessa expressão, porque, afinal de contas, não é o objeto com o qual ele está diretamente concernido, né? Mas nós podemos muito bem compreender esse dedo apontando para o interlocutor como um meme. Né? E vejam, ele se reprisa, né, em cartazes tão distantes quanto um cartaz de sugestão de afiliação ao exército norte-americano e um cartaz de sugestão de afiliação ao Exército Vermelho Soviético no período revolucionário. Saindo um pouquinho do universo da política, nos exemplos que eu vou apresentar aqui, né, o que a gente tem a partir do final da década de 90 é uma espécie de uma reapropriação nativa dos memes. Né? Diferentes pesquisadores passam a conceituar os memes, né, tentando aproximar esse conceito que Dawkins, Blackmore, Dennett, uma série de outros pesquisadores vinham trabalhando até então, né, do universo propriamente dito da internet, das comunidades online, do que viria a ser, então, as mídias sociais. Isso parte de uma certa reapropriação nativa, porque os próprios usuários nas comunidades online já passavam a identificar aquilo que faziam como meme.
né? E então, que esses pesquisadores começam a tentar, portanto, entender um pouco melhor esse fenômeno. A definição mais importante, mais impactante nos últimos anos tem sido a definição da Limor Schiffman, essa pesquisadora que constrói esse conceito de meme, descrevendo os memes como um grupo de itens digitais e, portanto, não apenas uma unidade de transmissão, como diria o Dawkins, né? Um grupo de itens digitais que foram criados com ciência um do outro e que foram postos em circulação, imitados ou transformados através da internet. Essa definição como um grupo é importante para que a gente entenda, por exemplo, que não é apenas uma foto de um gato fofinho com uma legenda engraçadinha que configura um meme, né? Mas é o fato de que há diferentes imagens com motivos semelhantes, né, com regras gramaticais similares, né, com personagens arquetípicos que vão sendo construídos. Por exemplo, vocês podem ver nessa tela a imagem do ceiling cat, o gato do teto, e a imagem do basement cat, o gato do porão. Essas são as representações arquetípicas de Deus e do diabo, né, na mitologia lolcat. A mitologia lolcat é essa mitologia de memes com fotos de gatos e legendas engraçadinhas, que tem, por exemplo, uma Bíblia escrita num idioma próprio, construído a partir de 16 regras gramaticais, a partir de uma corruptela do inglês. Ou seja, é um universo todo muito sofisticado, na verdade, a despeito do que possa parecer de início, né, puro e simples besterol, né? Há uma diferença importante também entre o meme e o viral, né? A partir desse momento, a gente passa a reconhecer na literatura o meme como algo que se transforma, que é ressignificado, ao passo que o viral ele é uma peça de conteúdo isolada que tem uma circulação muito intensa, muito ampliada, né? Posto dessa forma, o exemplo que eu costumo dar, né, por exemplo, para esse tipo de situação, parte do vídeo, né, um vídeo muito famoso que até hoje se não me falha a memória, o vídeo mais visualizado no YouTube de todos os tempos, o videoclipe de um cantor sul-coreano chamado Psy, com seu videoclipe chamado Gangnam Style, né? Psy já teve lá, sei lá, mais de 10 bilhões de visualizações no YouTube. O seu videoclipe é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno viral importante na internet nos últimos anos, né? Entretanto, o Gangnam Style deu origem a um conjunto bastante relevante de paródias, em que diferentes usuários passaram a imitar aquela dancinha do cavalinho que o Psy fazia no videoclipe, etc. e tal. É a partir desse momento, na verdade, que nós temos um meme, né? Então, o meme, em relação ao viral, ele tem essa propriedade de que ele se constitui, ele se constrói a partir de um exercício de transformação e de ressignificação constante, né? E não apenas de uma peça que é difundida, né, para diferentes grupos de usuários. Dito isso, a gente tem diferentes expressões de memes que apostam na repetição do texto e na variação da imagem, na repetição da imagem, na variação do texto, na sobreposição de imagens e, portanto, diferentes formatos de memes. Esses são alguns dos formatos, eu não vou entrar muito em detalhes aqui por conta do tempo. Esses são alguns dos formatos de memes, mas isso é só para vocês entenderem que há diferentes categorizações, portanto, de que volta e meia nós lançamos mão para entender um pouquinho melhor esse universo. Vou passar alguns slides mais rapidamente para chegar em pontos que considero importantes, né? Primeiro, o fato de que os memes eles cumprem diferentes funções, especialmente no universo da política, né? Nós temos 3 funções importantíssimas que os memes têm desempenhado, né? Por exemplo, nos últimos ciclos eleitorais. Os memes eles têm uma função persuasiva, aquela de tentar convencer um usuário a respeito de determinado assunto, de determinada ideia. Eles têm uma função de ação popular, a tentativa de convocar os usuários à ação, de mobilizar o eleitor, por exemplo, né? Ou, pura e simplesmente, uma função de discussão pública, aquela de familiarizar o eleitor com determinada situação, com determinado tema, determinada agenda política, né? Essas são 3 das funções mais fundamentais que os memes têm configurado nos últimos anos e elas acabam se materializando também em expressões meméticas diferentes, muito diferentes entre si, muito peculiares, né? Aqui é só uma tabelinha para entender melhor essas funções, mas aí os exemplos visuais. Aqui estão alguns memes persuasivos, por exemplo, extraídos diretamente de grupos bolsonaristas no WhatsApp.
Notem que esses memes têm, muitos deles, algumas propriedades em comum, né? O uso das cores nacionais, né? Mensagens com um objetivo efetivamente de converter, né? Normalmente tem algumas taglines importantes, boa notícia, mais um golaço, né? Textos explicativos e muitas vezes são memes sérios, não são memes necessariamente bem-humorados, né? Aqui já tem alguns memes de ação popular nesses mesmos grupos bolsonaristas, né? Reparem que há toda uma tentativa de convencer o eleitor, né? De chamar para a ação. Vamos lá dar dislike na página do Felipe Neto, né? Vamos lá participar da carreata, veste aqui essa camiseta, faz uma coreografia com a gente, né? Já é toda uma outra dinâmica, né? Envolvendo o universo dos memes. E aqui memes de discussão pública, aqueles que normalmente, vulgarmente, nós estamos acostumados a conhecer como memes, né? Aqueles que flertam de alguma forma um pouco mais incisivamente com o humor, ainda que, é claro, especialmente nesse caso aqui, né, o humor seja, em grande medida, né, algo duvidoso. Muitas vezes, na prática, muitos desses memes cumprem funções mistas, né? Se são só tipos ideais, digamos assim. Na prática, é muito difícil discernir com clareza absoluta o que é um meme persuasivo do que é um meme de discussão pública, o que é um meme persuasivo do que é um meme de ação popular e por aí vai. Mas é importante a gente entender essas funções para entender, por exemplo, que normalmente memes persuasivos, né, têm menos humor incutido neles do que memes de discussão pública, né? Ao passo que os memes de discussão pública normalmente são conteúdos mais avulsos, espalhados pela internet e que a gente consegue depreender sentido a partir de uma única peça, digamos assim, né? Ao contrário do que acontece com os memes persuasivos e os memes de ação popular, em que você precisa ver, de certa forma, um pouco do conjunto desses conteúdos para entender um pouco melhor o que eles estão fazendo, né? Ok, mas e como é que entram as campanhas online nisso tudo? A literatura sobre campanhas online, de certa forma, reconhece 4 diferentes etapas, né, do uso da mídia digital no contexto eleitoral. Num primeiro momento, a gente tem sites de candidatos, sites de partidos muito institucionais, com pouca abertura para interatividade. No segundo momento, a gente passa a ter uma certa tentativa de convencer o eleitor, de filiar o eleitor, através, por exemplo, de formulários online nesses sites. É um primeiro esforço no sentido de mobilizar o eleitorado. Mas é só a partir de um terceiro momento que a gente passa a acompanhar, né, o uso de mensagens virais e correntinhas a partir de e-mails, né, uma interação, ou pelo menos uma tentativa inicial de interagir com o eleitorado mais diretamente a partir das mídias sociais, né? Essa mudança é importante para a gente entender e situar um pouco melhor onde entram os memes, efetivamente, né? Os memes, ainda que a gente possa pensar como estando presentes, né, desde o início de toda e qualquer prática de comunicação política, por exemplo, como o jingle, como o bordão, os apelidos políticos, como eu acabei de falar, né? Os memes de internet que a gente conhece hoje em dia entram propriamente mais naquilo que nós podemos conceber como essa terceira fase, né? A fase que começa a apostar mais efetivamente nas mídias sociais, né? Aqui são alguns dos autores que têm trabalhado mais diretamente com esse contexto, só para a gente entender que há diferentes expectativas, né, sobre esse universo. Por exemplo, há toda uma discussão que procura debater se os memes efetivamente cumprem um papel relevante ou se, na prática, basicamente, eles são uma coisinha animada de que a gente lança a mão, etc. e tal, mas não tem um efeito propriamente dito no ambiente real da política, né? Alguns autores, como o Matthias Klang e o Henrik Christensen, por exemplo, vão discutir essa ideia de um, digamos, ativismo de sofá e problematizar ela, chamando a atenção para o fato de que muitas vezes a gente acaba romantizando mesmo o próprio ativismo tradicional, né? Mas, de certo modo, esse é um argumento de que eu tenho lançado mão nos últimos anos, é inclusive muito mais fácil dispersar uma manifestação nas ruas, fazendo uso, digamos, de gás de pimenta ou do cacetete da polícia, né, do que dispersar um ativismo no ambiente online, né? E já vamos ver um pouquinho mais a respeito de alguns desses efeitos, de algumas dessas situações, para entender
né, como é que elas se configuram efetivamente. Para além disso, é importante compreender como é que esses candidatos, como é que esses políticos vêm sendo representados a partir dos memes, né? Muitos deles, né, por exemplo, têm tido a sua imagem construída, né, a partir de algumas representações que acionam determinadas imagens ou imaginários, né, muitas vezes muito curiosos, inclusive. Por exemplo, um grupo de pesquisa vai chamar a atenção para o fato de que as imagens construídas em memes que retratam o Trump muitas vezes reforçam estereótipos de masculinidade e de poder, né? Colocando Trump, por exemplo, como um sujeito musculoso, muito macho, etc. e tal, né? E a gente vai ver um fenômeno muito similar acontecendo, não apenas com Trump, mas com uma série de outros políticos de tendência um pouco mais conservadora, como, por exemplo, o Putin, né, ou aqui no Brasil, o próprio Bolsonaro. Mas o que é importante da gente entender, né, como dinâmica, né, no contexto eleitoral é o fato de que os memes eles implicam em uma certa situação que muitas vezes pode levar, inclusive, a uma certa perda de controle do político, né, em relação à mensagem que ele quer construir. À medida em que alguns desses políticos, né, muitas vezes acabam tendo a sua própria imagem satirizada e desconstruída, né? A Jennifer Stromer-Geller vai chamar a atenção para o fato de que muitas vezes, embora a gente tenha uma certa impressão de que as mídias sociais têm todo um potencial de favorecer a interação entre o candidato e o eleitor, na prática isso nem sempre se apresenta exatamente dessa forma. E não se apresenta porque, por exemplo, os políticos têm uma série de constrições, entre elas o fato de que, muitas vezes, para eles é muito importante manter uma certa ambiguidade na mensagem que eles estão evocando. Desse modo, os memes eles acabam se apresentando como um problema para esses políticos, porque, ao passo em que eles constroem toda a sua campanha baseada em virais, tentando suavizar e estilizar algumas das suas mensagens, né, muitas vezes os memes acabam trabalhando para desconstruir completamente essa imagem, né? De modo que é muito fácil, a gente vai ver alguns exemplos na sequência, é muito fácil construir, por exemplo, uma campanha negativa, né, a partir dos memes. Essas campanhas negativas apresentam para a gente uma série de problemas, inclusive em relação às próprias campanhas negativas construídas na mídia tradicional, como a televisão. No caso do universo das mídias sociais, é muito difícil identificar a autoria desses ataques. No caso do universo das mídias sociais, muitas vezes não é o próprio candidato que está atacando um ao outro, mas é a militância que está atacando um ao outro, de modo que é muito complicado aplicar sanções, né, a essa militância. É possível aplicar sanções a uma candidatura, mas é muito difícil aplicar sanções à militância. Então, esses são alguns dos complicadores que os memes trazem para a gente. Ou seja, eles podem ajudar a construir ou a demolir a imagem pública de um político. Eles podem contribuir para essa expectativa de construção de uma campanha negativa. Eles borram, muitas vezes, as fronteiras entre o humor e a propaganda política. Basta a gente pensar, por exemplo, no caso da Dilma Bolada, até que ponto aquilo ali é uma piada ou até que ponto aquilo ali faz parte propriamente da campanha. Eles constroem novas dinâmicas de militância. É o caso dos grupos de criadores de conteúdo e influenciadores digitais, que o Freixo, aqui no Rio de Janeiro, faz uso, o Ciro Gomes fez uso nas últimas eleições, o Bernie Sanders, o Young Gang, o Andrew Yang, e por aí vai. Eles contribuem para instituir um certo ambiente fortemente ideológico, e que tem implicação em diferentes plataformas. Eu vou aqui trazer alguns exemplos visuais, já me aproximando do finalzinho da minha fala, só para a gente entender um pouco melhor as implicações práticas desses conteúdos. Aqui, elementos característicos de memes persuasivos, as taglines, as frases, enfim, explicativas, a perspectiva de uma certa templatização, como eles repetem a identidade para marcar visualmente, essas questões.
Aqui, mais uma vez, essa templatização, inclusive para que os usuários lancem mão e adotem esses conteúdos. Esses exemplos são todos extraídos de grupos bolsonaristas no WhatsApp. A relação entre memes e desinformação, algo que crescentemente vem chamando atenção e sendo objeto, né, de investigação nos últimos anos. Mais uma vez, memes de ação popular. Aqui é um caso mais recente dos memes de avatares antifascistas. Memes feministas, só para a gente entender que não necessariamente memes precisam fazer uso de imagens, a gente tem também memes textuais. Esse caso é um caso, né, que todos devem conhecer, enfim, que associa relatos íntimos a uma hashtag, e na medida em que esses relatos são todos eles, né, construídos a partir de experiências muito pessoais, mas tem um elemento de repetição, que é o elemento da hashtag, isso também pode configurar claramente a leitura de que se trata de um meme. Os memes configuram uma dinâmica, né, de contraste, muitas vezes, com memes e contra-memes. Então, a gente tem memes de esquerda, memes de direita, atuando de um modo muito similar, muitas vezes. Aqui mais um exemplo, né? As quatro primeiras imagens mais à esquerda são da campanha do Freixo à prefeitura em 2016. As 4 imagens do meio são imagens reconstruídas pela campanha da Cidinha Campos no Rio de Janeiro, né, tentando desconstruir a imagem do Freixo. E as 4 últimas imagens, uma outra campanha que se apropria do mesmo mote, né? Variações transnacionais dos memes, né? Que é um meme que tem expressão no Brasil, nos grupos bolsonaristas, mais uma vez, mas ele surge, na verdade, lá na Palestina, é adotado, né, no contexto espanhol, italiano, estadunidense, e só então chega ao Brasil. Aqui também é um outro caso muito similar, é um meme chamado The Silent Protector, que enfim, incorporado nos grupos bolsonaristas em diferentes momentos, só para a gente entender também que os memes têm uma associação. Vou passar mais rapidamente por esses slides, só para poupar vocês do tempo, né? Só para a gente entender que os memes têm uma associação direta com os acontecimentos políticos, né? Esse é um caso interessante, porque ele diz respeito a um mapeamento que nós fizemos sobre o vomitaço, né, na ocasião do afastamento da presidenta Dilma, durante a votação no Senado. Nós monitoramos durante 48 horas os vômitos, os emojis vômitos na página do Facebook do PMDB, né? E aí vocês podem ver, por exemplo, nos pontinhos amarelos, todos os posts da página do PMDB que foram vomitados. Cada um desses pontinhos verdes, né, e cada um desses pontos vermelhos é um usuário que lançou mão de um vômito. Os pontos vermelhos são aqueles que vomitaram pelo menos 100 vezes na página do PMDB, né? E, portanto, se constituem como os campeões de vômito, digamos assim. Durante esse intervalo de 48 horas, foram 580 mil comentários na página do PMDB. Desses 580 mil comentários, 540 mil eram vômitos, o que significa que isso representa absolutamente um congestionamento desse canal, um canal institucional do partido, que naquele momento fazia campanha aberta pelo impeachment, né? Um congestionamento dessa mídia social. Como não dizer, portanto, que os memes têm um efeito prático diante de uma ação como essa? Aqui, dados sobre como Lula e Dilma eram enquadrados em 2016 e hoje, em 2020, né, nos memes que circulam no Facebook e no WhatsApp, para a gente entender as diferenças também de enquadramentos. Por exemplo, Lula é muito mais enquadrado normalmente nos memes como um sujeito suspeito, desonesto, né, ao passo que Dilma é enquadrada como uma pessoa vacilante, como uma pessoa estúpida, né? É algo muito curioso e muito próprio do ambiente de direita, por exemplo, né, essas diferenças, né? Essas diferenças marcam não apenas um caráter misógino, evidentemente, né, mas também o fato de que, de uma certa forma, né, Dilma, hoje, tendo saído do espectro diretamente político, de grande visibilidade nacional, né, passa a assumir uma condição menor para esses grupos, né?
E por isso, muitas vezes, ela é retratada de forma folclórica, inclusive, como uma personagem estúpida, né? A exemplo do que é, por exemplo, sei lá, digamos, a personagem Magda do Sai de Baixo, né? Então, essas são algumas das mudanças na configuração desses enquadramentos. Aqui, mais alguns memes bolsonaristas, né, chamando a atenção aí para o caráter homofóbico de algumas dessas mensagens, né, o que, evidentemente, apresenta todo um conjunto de questionamentos sobre o que é o humor, afinal de contas, né? Se o humor não necessariamente desperta o riso, isso ainda é humor, né? Se o humor não necessariamente é um conteúdo democrático, né? Isso ainda é humor, né? Essas são algumas das problematizações, evidentemente, e é claro, não sei se tem respostas sobre isso. Algumas referências à cultura popular. A associação de imagem entre a imagem construída pelo Bolsonaro e as funções que os memes desempenham. Vocês podem ver que Bolsonaro normalmente é configurado como um personagem picaresco, né? Ou seja, de humor, como meu malvado favorito, coisa do gênero, né? Quando ele se apresenta num meme de discussão pública. Ao passo que ele normalmente é mais caracterizado como um guerreiro, um salvador da pátria, quando ele é caracterizado como a partir de um meme persuasivo. Passando rapidamente esses exemplos, mas é só para vocês verem um pouco dos dados que a gente constitui aqui no finalzinho da minha fala. Tá? Aqui é um monitoramento dos últimos 6 meses em grupos bolsonaristas para a gente entender a flutuação de memes nesses grupos. Na linha amarelo, dourado, né, vocês conseguem ver os memes do Bolsonaro. Na linha em verde são as declarações do Bolsonaro durante esse período todo de 6 meses, de janeiro até junho desse último ano. A gente vê que na semana 17 e na semana 21 a gente teve os maiores picos de intensidade na circulação de memes no WhatsApp sobre a imagem do Bolsonaro. Coincidentemente ou não, na semana 17 o que a gente tem é justamente o pedido de demissão do Moro do governo. Na semana 21 o que a gente tem é o momento em que o Celso de Mello libera o vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro. É justamente nesses momentos que os grupos bolsonaristas têm uma intensa atividade na tentativa de, digamos, salvar a imagem do seu líder. Então é muito interessante olhar para esse movimento para entender um pouco melhor como é que essas ações se configuram. E é interessante perceber também quais são os enquadramentos acionados durante esses momentos. Por exemplo, na semana 17, a semana em que o Moro sai do governo, Bolsonaro é muitas vezes retratado como um mártir. Ele foi traído pelo Moro. Ao passo que na semana 21, quando o Bolsonaro, entre outras coisas, durante a sua reunião ministerial, argumentava em favor do armamento civil, ele é retratado muitas vezes nesses memes como um guerreiro, um justiceiro, um sujeito que vai possibilitar que o povo, afinal de contas, liberte as pessoas. Para concluir, portanto, enfim, algumas perguntas que eu acho importante. A gente tem um conjunto de atividades, um conjunto de pesquisas que a gente vem executando já há alguns anos a respeito desse universo. E essas são algumas das questões sobre as quais eu acho que é sempre muito interessante a gente discutir. Por exemplo, o primeiro fato de que pensar se os memes de fato representam alguma novidade. Muitas dessas articulações, muitos desses repertórios ativistas, como é o próprio caso do Vomitaço, tem algum rebatimento, algum reflexo em repertórios ativistas que já eram empregados muito antes das mídias sociais. Que, por exemplo, na literatura anglo-saxã, se costuma como um sit-in, ou seja, uma ocupação, é basicamente o que o meme como o Vomitaço é capaz de performar. Entretanto, há diferenças consideráveis nisso tudo. O fato, como eu falei, entre outras coisas, de que um protesto online como esse é muito mais difícil de ser dispersado. Outra questão muito interessante é porque, afinal de contas, estudar os memes. E aí, como a gente pode ver, entre outras coisas, os memes são capazes de conferir para a gente um certo termômetro sobre o clima de opinião política que vem sendo circulado em diferentes grupos de interesse.
De modo que é muito importante, muito interessante, por exemplo, não apenas a gente entender um pouco melhor sobre como, digamos, os memes que satirizam o governo, né, vêm sendo circulados e apropriados, mas também entender como os memes que defendem o governo fazem uso de algumas dessas representações, né. De certo modo, responder a uma pergunta como os memes são bons ou maus é muito difícil, porque, afinal de contas, os memes são basicamente uma linguagem, né, que é apropriada de modo muito diferente por diferentes grupos, né. E, nesse sentido, né, é muito difícil estabelecer qualquer tipo de previsão sobre se os memes são capazes de mudar ou não a política. Mas, sem dúvida, eu diria, os memes têm um papel absolutamente relevante nos últimos ciclos eleitorais e nos últimos anos, de modo geral, né? Digamos, no efeito, pelo menos, de aproximar, de certo modo, as pessoas do debate público, né? Eu costumo argumentar no sentido de que, né, se os memes simplificam, se os memes, digamos, tornam raso o debate político, porque, em alguma medida, sim, de fato, eles fazem isso, e é absolutamente inegável, né, o efeito pernicioso que muitas vezes um conteúdo como esse é capaz de gerar, né? Por outro lado, os memes são também, para muitos grupos, a primeira porta de acesso a esse debate, né? De forma que é absolutamente importante compreender esse movimento, talvez, é claro, não parar nele, né, ir um pouco além, né, mas, sem dúvida nenhuma, entender, né, que talvez os memes sejam aí uma linguagem que chegou para ficar, né? Então, responder a essa pergunta última que lanço, se as próximas eleições são as eleições dos memes, eu diria, em primeiro lugar, talvez as eleições dos memes vêm sendo as eleições dos memes há muito mais tempo do que a gente é capaz de perceber, né? Mas, ao mesmo tempo, as próximas eleições, sem dúvida, serão as eleições dos memes, como as próximas das próximas também. É isso, gente. Muito obrigado. Muito bem, nós que agradecemos, viu, Vitor? Muito bom. Obrigado mesmo. Bela exposição, parabéns, viu? Tem aqui já, Victor, a pergunta de Sérgio Pego e do Felipe. Eu vou fazer as duas e depois a gente abre para mais. Lembrando que as pessoas, se quiserem fazer pergunta pelo microfone, é só se inscrever aqui para eu ter uma ordem para a gente organizar. A primeira pergunta, Victor, Sérgio Pego, por que esse fenômeno tem se intensificado? E como esse tipo de troca comunicativa irá contribuir para a alteração na produção de conteúdos que antes necessariamente precisavam passar pela mediação dos meios de comunicação de massa tradicionais? Você pode acompanhar aí pelo chat também. Tem outra pergunta aqui do Felipe, e por enquanto a gente fica nessas duas. Gostaria de saber, Felipe Souza, viu? Gostaria de saber se o fenômeno do vampetaço entra na categoria de meme político, já que o mesmo é usado como forma de protesto por internautas comuns contra alguns perfis que muitas vezes expressam opiniões impopulares sobre o atual cenário político e social. Beleza. Começando por essas duas, então, né? Eu diria assim, é muito importante a gente perceber como os memes configuram, né? Isso vai muito no sentido do que eu venho procurando argumentar nos últimos anos, como os memes configuram não apenas uma nova experiência de letramento midiático, né? Como alguns autores já chamavam a atenção no princípio dos anos 2000, mas também para uma nova experiência de letramento político, né? De modo que, na perspectiva do letramento midiático, né, não basta que um sujeito saiba, digamos assim, editar uma imagem, editar um vídeo, né, fazer uma montagem ou coisa do gênero, né, para se caracterizar como um sujeito letrado, né, nessa linguagem própria do ambiente digital, né. Na realidade, em grande medida, o letramento midiático é uma experiência cultural, né? De forma que entender as referências, conseguir associar, né, o sentido, perceber a piada, né, ser capaz de depreender essas relações, né, esse caráter de intertextualidade que os memes muitas vezes mobilizam, né,
é talvez a principal questão, a principal dificuldade, né, em todo esse aspecto, né? Mas, além do caráter do letramento midiático, né, toda uma dimensão de um letramento político que os memes, nos últimos anos, vêm também apresentando para a gente de uma certa forma, né? Isso porque, sobretudo para se falar da linguagem do humor dos memes, né, ainda que, como eu falei, nem todo meme seja um meme de humor, né, o humor ele é capaz de mobilizar muito as pessoas, né? Isso acaba facilitando para que algumas pessoas acabem entrando, digamos, no debate, né? Então, esse mesmo caráter simplificador, esse mesmo caráter de tornar raso o debate político, né, acaba facilitando o acesso das pessoas a essa troca de informação, né? Sobre isso precisamos prestar atenção. Mas, é claro, não podemos deixar de observar, né, que há uma dinâmica econômica em todo esse ambiente, né? De modo que nem sempre, por exemplo, quando o Vitor publica um meme que ele fez, né, esse meme vai bombar da mesma forma como o meme que o Felipe Neto simplesmente compartilha, né? Há dinâmicas concernentes às próprias plataformas também, né? Ou seja, diferentes plataformas têm diferentes memesferas, digamos assim. O universo dos memes no WhatsApp é absolutamente diferente do universo dos memes no Twitter ou no Facebook, né? Entender tudo isso, né, requer, portanto, um conjunto de habilidades, né? De forma que eu não acho, por exemplo, para começo de conversa, que, de modo geral, os memes são capazes de, digamos assim, para usar um termo que ficou muito em voga, né, no final dos anos 90, né, de horizontalizar o processo da comunicação, né? Eu não acho que se trata disso, necessariamente, né? Inclusive porque, em grande medida, os próprios meios de comunicação tradicionais vêm reconfigurando algumas das suas práticas, né? Por exemplo, para apresentar para o público uma cobertura sobre o que os memes estão falando, né? O que as pessoas, né, o meme ele vira, nos últimos ciclos eleitorais a gente observa isso com muita clareza, né? O meme ele vira uma espécie de povo-fala na cobertura jornalística, né? Então, à medida em que você tinha aquelas enquetes antigamente, né, com pessoas que expressavam com curtas citações os seus interesses, as suas questões, hoje, né, essa cobertura é construída a partir dos memes, né? Então, a gente vem acompanhando aí uma certa integração, digamos assim, desse ambiente midiático, né, que vem se reconfigurando nos últimos anos, né? Sobre a segunda questão, a questão do Vampetaço, eu acho que o Vampetaço entra muito bem, né, no repertório de ações, por exemplo, similares ao do próprio Vomitaço, né? Ou seja, é um repertório que grupos hackers, de modo geral, nos anos 90, né, e até eventualmente antes disso, né, já fazia uso, e procurava denominar como um repertório de flooding, né, ou seja, enchente, né? A tentativa de, como eu falei, interromper o processo comunicativo a partir de um bloqueio do canal, né, de um determinado ator ou uma instituição política, né? Esse não é um repertório necessariamente novo e concernente às mídias sociais, como eu falei, né? De certo modo, bloquear a ação política, né, já é algo que, se a gente parar para pensar, por exemplo, né, pode ter paralelos, inclusive, com o bloqueio da circulação de informação, como quando alguns atores políticos confiscavam jornais nas bancas de jornais, né? De modo que, né, esse tipo de repertório, né, é um repertório que não é necessariamente novo. O que há de novidade nisso, né, é o fato de que ele implica em algumas práticas absolutamente reconfiguradas a partir do que as plataformas oferecem para a gente como as suas próprias funcionalidades, né? Ou seja, em alguma medida, por exemplo, no caso do Vomitaço, isso é um episódio muito curioso, porque eu cheguei
enfim, a investigar mais a fundo esse caso, né? E naquele episódio, né, o próprio Michel Temer, em certa altura, chega a ter um conjunto de reuniões com o Mark Zuckerberg do Facebook para conversar sobre a possibilidade, por exemplo, de que o Facebook banisse da sua plataforma o sticker de vômito, né? Uma vez que ele vinha sendo alvo desse tipo de ação, né? E a resposta do Mark Zuckerberg para o Michel Temer, naquela ocasião, ela vai muito ao encontro do que um teórico do MIT fala a respeito, e eu gosto sempre de citar essa teoria pelo exotismo do nome, né, a respeito do que ele denomina de a teoria dos gatos fofos. A teoria dos gatos fofos, do Ethan Zuckerman, né, ela diz para a gente que muitas vezes a gente compreende a internet como um ambiente em que circulam basicamente imagens de gatos fofos, né? Mas é o fato de que esse ambiente permite a circulação dessas imagens, né, que acaba, de certo modo, permitindo a configuração de alguns repertórios ativistas subterrâneos, né? Na década de 90, por exemplo, grande parte do ativismo digital era performado em ambientes completamente isolados, em fóruns isolados do grande público. O que a gente passa a acompanhar nos últimos anos nas mídias sociais é um ativismo que é o tempo todo muito intricado com o debate público de modo geral, né? De forma que os gatos fofos, né, são a camada mais superficial da internet, né? Mas eles garantem, né, que essa informação continue sendo possível, essa informação ativista continue sendo possível de circular, né? Em última instância, para voltar ao exemplo do vomitaço, né, a resposta que o Zuckerberg dá para o Temer é basicamente o seguinte: bom, meu filho, eu não posso tirar aqui da minha plataforma esse sticker de vômito porque você está sofrendo ataque, porque afinal de contas tem um conjunto de outras pessoas que usam esse mesmo sticker para finalidades as mais diversas. De modo que eu não posso afetar o uso cotidiano dessas pessoas porque você simplesmente achou que era legal, né, não sofrer mais ataques com base nela. É basicamente isso o que a teoria dos gatos fofos preconiza, né? Ou seja, o ativismo digital, né, muitas vezes ele é subjugado, né? À medida em que muitas vezes nós paramos, esbarramos simplesmente na camada dos gatos fofos sem perceber, né, o ambiente subterrâneo que ela, de certa forma, permite, né, que desempenhar, né, no debate político. Muito bem. Victor, tem uma pergunta aqui da Isabela Alvim, mas eu acho que, de algum modo, você já respondeu. Se os memes não precisam necessariamente trazer um conteúdo humorístico. Você disse que não. Tem aqui a Samara Diniz perguntando onde é possível comprar seu livro, porque ela procurou na internet e está indisponível. Você quer responder essa? Que aí eu tenho duas perguntas aqui sobre fake news. Beleza. Bom, sobre o livro, enfim, o livro ele tem a enorme vantagem, né, de ter sido publicado por uma editora universitária, né? Mas isso implica também um conjunto de limitações importantes, né? A editora universitária ela não tem um estoque, né? A Universidade Federal da Bahia ela não tem um estoque para armazenar os livros, de modo que eles oferecem os livros muitas vezes não se trata de uma reimpressão, é a mesma impressão, mas muitas vezes em um conjunto de livros que eles disponibilizam para venda simultaneamente. Então, digamos, eles colocam 50 livros, uma vez esgotado, depois eles disponibilizam mais 50. Então, eu diria que a melhor forma, nesse momento, é basicamente se inscrever na Amazon ou no próprio site da livraria, da editora, para receber notificação, né? Eu também, evidentemente, tenho aqui comigo alguns exemplares, né, para venda diretamente com o autor, é claro, né? Mas esse momento é um momento difícil para todos nós fazermos esse tipo de operação, né? Então, enfim, as vendas têm sido razoavelmente prejudicadas por conta disso. Mas é isso, de qualquer forma, eu agradeço muitíssimo pelo interesse. Em algum momento, talvez a gente consiga fazer, como eu estava falando com o Caio, a edição digital
desse livro, né? Mas Muito isso bem. ainda é um sonho distante. Tem aqui a inscrição dos professores Getúlio e Fernanda, mas antes, né, de eu passar para o Getúlio e a Fernanda, a inscrição do professor Robson, que eu queria associar ela a uma pergunta minha, viu, Vitor? O professor Robson pergunta o seguinte, olha, em relação às fake news, sabemos que as vacinas são pouco eficazes. Isso também se aplica aos memes? É a pergunta do Robson. Aí eu queria associar isso o seguinte, naquela cronologia, né, breve que você mostra ali dos memes, você aponta um ano importante, 2016, eleições dos Estados Unidos, que foi um ano, também, eu acho que a história do fake news é muito parecida com os memes, quer dizer, elas não são exatamente contemporâneas, elas têm um rastro aí pela história. Mas o ano de 2016 foi um ano também muito importante, vamos dizer assim, para esse boom de fake news. No caso do fake news, o rastro do fake news implica monetização. As pessoas ganham dinheiro inventando notícia, a exemplo lá dos velhos boys e tal. Esse é um fenômeno que é possível perceber também nos memes, Vitor? Beleza, ótimas questões. Vou começar pela primeira, mas elas estão razoavelmente juntas mesmo, né? Assim, primeiro ponto normalmente quando se trata de fake news, né, o que se tem, né, a relação entre fake news e memes, o que se tem, né, é que normalmente há um investimento muito aprofundado, né, no combate à desinformação, a partir de uma leitura de que essa desinformação se dá, digamos, a partir de um conteúdo, ou de um ator especificamente falando, né? Quando, no fundo, o que os memes e a definição que eu apresentei aqui da Limor Schiffman, né, procura apresentar para a gente, né, é de que não se trata em absoluto de um único conteúdo. Na realidade, a grande dificuldade de se combater esse ambiente desinformacional que a gente está vivendo, né, talvez esteja justamente nesse investimento equivocado, de uma leitura de que, uma vez que se, digamos, tire de circulação um determinado conteúdo, uma vez que um determinado ator seja censurado, seja banido das mídias sociais por divulgar fake news, né, nós teremos, então, o problema resolvido, né? Quando, no final das contas, a gente está falando de uma dinâmica de rede, né? E numa dinâmica de rede, né, pouco importa um ator, por exemplo, à medida em que um ator é desbancado, eliminado daquela rede, redes são criadas e configuradas justamente para isso, né, a rede se mantém em pé, né? Ou seja, um outro ator assume aquela posição, né? A mesma coisa funciona em relação aos conteúdos. À medida em que um conteúdo é tirado de circulação, né, a gente tem todo um outro sistema de conteúdos operando ali ao redor dele, construindo aquele imaginário, né, que muitas vezes o efeito é absolutamente nulo, né, ao se retirar um único conteúdo de circulação. Então, é importante a gente, talvez, remodelar o olhar sobre essa questão, né, para perceber que o combate à desinformação a partir, né, da tentativa de se explicar um determinado conteúdo, da tentativa de se, digamos, elucidar uma ou outra questão, né, dando-se o exemplo de um conteúdo que circula com desinformação, né, ou da tentativa de tirar de circulação um determinado ator ou um grupo de atores que divulga, distribui, né, fake news, né, infrutífero em certa medida. Então, acho que esse é o ponto, né? Nós precisamos pensar estratégias para lidar, né, com uma rede constituída. Então, esse é a primeira questão, né? E a segunda questão, assim, pensar toda essa dinâmica como rede, né, implica em reconhecer, né, que boa parte dessa rede não se articula, a despeito do que possa parecer inicialmente, né, não se articula de um modo absolutamente espontâneo, né? É por isso que, em 2018, ao perceber que eu estava, digamos, deixando de fora, ao monitorar os ambientes de mídias sociais mais clássicos e que normalmente os pesquisadores se debruçam, como é o caso do Twitter, do Facebook, né, do Instagram, etc., né, eu estava deixando de fora
alguns dos conteúdos mais importantes que iriam circular naquela eleição, é que a gente passou a desempenhar um monitoramento regular no ambiente do WhatsApp. Isso foi ainda nos primeiros meses de 2018, muito antes do ciclo eleitoral oficialmente começar, mas foi a partir daquele momento que a gente começou a monitorar esse ambiente do WhatsApp para entender um pouco melhor como é que as ações se davam ali. E foi a partir daí, por exemplo, que eu comecei a notar não apenas que há diferentes atores que publicam reiteradamente para animar aqueles grupos, mas que há, por exemplo, algumas dinâmicas, que são dinâmicas muito próprias de um ambiente profissional de campanha. Ou seja, é muito curioso, por exemplo, perceber nesses casos o comportamento de alguns atores que, por exemplo, entre outras coisas, disseminam a mesma mensagem para o mesmo grupo 4 vezes ao longo do dia. Ou seja, e fazem isso reiteradamente em diferentes grupos. Ou seja, o objetivo é claramente pegar ali o sujeito que lê o WhatsApp dele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque são diferentes públicos. Desse modo, esse ator consegue uma cobertura um pouco maior da sua mensagem. Esse é um comportamento claramente profissional. Como é um comportamento claramente profissional, a maneira como alguns desses atores se articulam. No último episódio envolvendo o caso da menina de 10 anos que foi estuprada e enfim, foi levada ao hospital para realizar um procedimento abortivo, os meios de comunicação, de modo geral, divulgaram a informação de que Sarah Winter foi a responsável por convocar manifestantes para a porta do hospital. Entretanto, quando Sarah Winter convoca os manifestantes para a porta do hospital, eles já estavam lá. Ou seja, essa rede, na verdade, já tinha atuado desde o princípio. Eu comecei a ver, por exemplo, Sarah Winter, nesse caso especificamente, Sarah Winter publica um vídeo convocando manifestantes para a porta do hospital por volta das 4h30 da tarde. Eu comecei a ver as primeiras mensagens divulgando o endereço do hospital e o nome da menina já por volta de 12h30, 1h, nos grupos de WhatsApp. De modo que há uma rede constituída e a gente precisa entender o funcionamento dessa rede para entender as dinâmicas profissionais por trás dela. Elas não são redes espontâneas. É muito fácil identificar, por exemplo, numa ferramenta como o Twitter, uma diferença muito evidente entre o comportamento de uma hashtag de direita e o comportamento de uma hashtag de esquerda. Especialmente as hashtags de direita que mobilizam apoio ao governo têm um crescimento muito imediato e um pico que se estabelece de forma muito estável, quase como se ela se configurasse como um platô. Ela fica muito tempo nos trending topics do Twitter. Ao passo que as hashtags de esquerda normalmente têm um comportamento muito mais espontâneo. Elas sobem e descem de forma muito mais volátil, tem um pico muito mais agudo, porque as pessoas simplesmente não conseguem sustentar aquilo ali por muito tempo. Ou seja, a gente consegue perceber, a partir desse tipo de comparação, como é que esse ambiente se configura em um ambiente efetivamente profissional, que faz uso de estratégias que a literatura costuma denominar de astroturfing. Ou seja, estratégias que fazem uso digamos, de dinâmicas artificiais para emplacar determinadas mensagens junto ao público. Muito bem, olha, a professora Verônica aqui está te dando os parabéns, excelente, bom demais te ouvir. E agora a pergunta da Fernanda Nalon, que vai fazer, eu imagino, pelo microfone aí, né, Fernanda? Isso, já está. Ei, gente, boa noite. Ei, Vitor, prazer te ouvir, foi excelente a sua fala. Na verdade, assim, eu já fui contemplada, com o que você falou. A minha pergunta era justamente sobre as diferentes plataformas proporcionarem modos distintos de circulação, reapropriação e compartilhamento, do memes. Você já respondeu antes e completou agora o que eu queria saber, mas aproveitando a oportunidade, eu só queria te perguntar também, gostaria que você falasse um pouquinho, sobre como as hashtags do Twitter são reapropriadas também, para a Constituição, como você demonstrou aí como exemplos, de memes e de uma nova linguagem também, que não é só a união de humor com as hashtags, Como é que você percebe que isso funciona? Você falou um pouco agora mais sobre o WhatsApp, mas especificamente no Twitter, como é que é essa lógica, Beleza, então. Isso é muito... Obrigado, Fernanda, pela questão.
Assim, isso é muito interessante porque isso implica, né, de fato, essas diferenças entre as affordances das plataformas, né? O WhatsApp, de modo geral, ele se configura como um hub para outras plataformas, né? Então, nos grupos bolsonaristas em especial, há muito pouco debate, né, sobre questões políticas. Muitas vezes o que há é basicamente repasse de informação, né, compartilhamento de links, de memes, de links do YouTube, com vídeos do YouTube, ou de prints do Twitter e por aí vai, né? Mas é muito interessante perceber, por exemplo, como é que esses ambientes funcionam para chamar os atores à participação política, né? É o caso do WhatsApp bolsonarista, né, convocando para determinadas ações no Twitter e também em outras plataformas, como o YouTube. Vamos lá dar dislike no vídeo do Felipe Neto. Vamos fazer subir a hashtag tal, né? Então, nesse sentido, o WhatsApp ele funciona como esse hub, como eu falei, né? No Twitter, o que a gente tem procurado observar, né, assim, a gente tem realizado um monitoramento regular e sistemático dos trending topics do Twitter, já há alguns anos aí também, para entender um pouco melhor como é que se dá essa batalha entre as hashtags, né? Assim, é uma perspectiva, digamos, que eu tenho procurado aliar aos meus estudos, justamente por conta até da formação, né, no campo da história, né, de entender um pouco melhor esse processo, essa dinâmica, né, a partir de uma perspectiva histórica. Muitas pessoas estão hoje muito preocupadas em entender a dinâmica relacional desses dados, né? Ou seja, qual é o ator que publica o quê, né? Como é que aquela rede se configura naquele momento, né? Mas tudo isso diz respeito, normalmente, a um instantâneo extraído, né, daquele momento, daquela situação, né? As redes, no entanto, são voláteis. O tempo todo elas mudam, o tempo todo entra um sujeito, sai um sujeito. Nos grupos de WhatsApp, por exemplo, os grupos mudam de nome, as pessoas entram, as pessoas saem, administradores se tornam não administradores e não administradores se tornam administradores, né? De modo que entender essa volatilidade da rede, né, só é possível quando se empreende uma análise em perspectiva histórica, né? O que a gente tem procurado fazer com esse monitoramento de hashtags no Twitter é isso, né? Ou seja, entender essas ondas, porque a partir disso a gente entende, por exemplo, né, como é que há isso que eu estou chamando de uma batalha de hashtags, né? Ou seja, no imediato em que uma determinada hashtag em apoio digamos, com críticas ao governo, ascende aos trending topics do Twitter, né, o grupo de apoio ao governo está preparando ali, né, uma contrapartida, né? Então, toda essa articulação, né, você só consegue perceber quando você olha para esse monitoramento, né? Porque aí você consegue perceber, por exemplo, que há dinâmicas, por exemplo, de balão de ensaio, né? Ou seja, há algumas hashtags que esses grupos tentam articular, mas aí eles não conseguem articular muito bem num determinado momento, porque aquela hashtag é muito grande, ou tem uma palavra que nem todo mundo consegue escrever muito bem, e aí eles mudam de tática, tentam emplacar outra hashtag. O Twitter, ele, por sua vez, tem um algoritmo que procura prevenir, né, a hashtag de ficar muito tempo nos trending topics do Twitter, o que faz com que alguns desses grupos, às vezes, tentem mudar uma letrinha, né? E aí a gente vê, às vezes, até o nome de um sujeito como Bolsonaro escrito errado, né? Mas é escrito errado de propósito por esses grupos, de modo a continuar ali ocupando a janela dos trending topics do Twitter, né? As hashtags, de uma certa forma, e os trending topics do Twitter em especial, constituem, portanto, uma espécie de uma vitrine para o ativismo político, né? Então, acho que isso é uma vitrine que, inclusive, tem repercussão imediata nas mídias tradicionais, né? Porque boa parte do jornalismo também procura monitorar esse ambiente para entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Então, a gente vê matérias sendo construídas em torno, né, de então hoje, durante o dia inteiro, no domingo, ficou a hashtag tal no ar, no topo dos trending topics do Twitter, etc. Os ativistas performam esse tipo de ação justamente para ganhar espaço nesse noticiário, né?
De modo que isso é um repertório importante, é um repertório que, em grande medida, começou a partir de coletivos, de organizações não governamentais, né, de atuação progressista, digamos assim, né, especialmente com memes feministas, né, com Meu Amigo Secreto, Primeiro Assédio, Me Too, né, ou memes associados ao movimento negro, né, como Black Lives Matter, Blackout, né. Por exemplo, muito hoje se fala do Black Lives Matter, nós temos um monitoramento do Black Lives Matter que data de 2011, quando esse tipo de ação ainda começava, né. Então, ali já havia, basicamente, vários desses repertórios que nós temos hoje, né? Ou seja, postar fotos de pessoas negras para ocupar a timeline durante determinados momentos, durante determinados episódios, como forma de chamar a atenção, né, para a estética, para a cultura negra, né? Então, enfim, são formas de repertório, né, que, de uma certa forma, foram se desenvolvendo nos últimos anos, né, e, claro, sem dúvida nenhuma, acabaram também apropriados por outros espectros políticos, né, de forma que a gente vê aí com grupos como o MBL, o Indireita e tudo mais, mas também a rede bolsonarista, de modo geral, especialmente a chamada milícia digital, né, bolsonarista, é uma certa apropriação desse tipo de repertório, né? Portanto, nos próximos anos, o que eu acredito é que a gente vai ver justamente uma batalha, né, de ativismos, né? Ou seja, uma batalha pelos repertórios que melhor emplacam as suas agendas. Muito bem. Getúlio? Eu queria agradecer aí mais uma vez ao Vitor, né, por aceitar o nosso convite, pela excelente palestra, pela excelente exposição das ideias. Ô, Vitor, a minha pergunta tem a ver com a questão da linguagem. Primeiro, você apresentou aí algumas frases que durante muito tempo eram consideradas, ou ainda são consideradas, slogans, né? Por exemplo, slogans que entraram para a história, né? A frase do Getúlio Vargas, saio da vida para entrar para a história, PT saudações, ou seja, vários slogans. O meme é um novo slogan ou é uma nova forma de manifestação de slogan, né? E a outra questão com relação às fake news, nós vimos aí, principalmente nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, 2018 no Brasil, que as fake news elas usaram muitas vezes o meme como uma forma de expressão, né? Eu pergunto se poderia existir o contrário, ou seja, o bom jornalismo ou a notícia verdadeira, se existir, né? Porque, na verdade, há uma corrente que diz que não existe fake news, existe desinformação, porque se é mentira, não é notícia, né? Se não é verdadeira, não é notícia. Se o jornalismo poderia usar o meme como forma de expressão também. Uma forma, né? A linguagem jornalística, utilizar o meme como forma de expressão. Beleza, Getúlio, muito obrigado pelas questões. São questões, de fato, muito relevantes e que estão na ordem do dia das discussões que tenho procurado fazer. Assim. Essa relação entre os memes e os slogans, né, é algo que, de certo modo, procurei observar em alguns dos textos, dos artigos que venho publicando nos últimos anos, né? E acho que, de modo geral, há, sem dúvida, muita relação, né, entre digamos, o conceito do slogan, né, e o efeito dos memes, né? Mas eu acho que há também um conjunto, né, relevante de diferenças que a gente deve procurar observar, né? Assim, no caso dos memes, né, até onde eu consigo ir nesse momento, nessa conversa, né, para abreviar um pouco também toda a reflexão, né, no caso dos memes, a gente tem, sem dúvida, uma certa simplificação da mensagem, como tem o slogan, um certo caráter persuasivo, né, como o próprio slogan tem, uma tentativa de convencer, né, o outro, né?
mas eu diria o slogan ele talvez ele prescinda, né, de uma materialidade que o meme é capaz de conferir muitas vezes, né? É claro que muitas vezes o bom slogan ele constrói imagens, né? Mas eu acho que no fundo o meme ele não apenas constrói, mas ele expõe, né? E isso de uma certa forma acaba sem dúvida nenhuma facilitando todo o processo de apreensão, né, da mensagem por parte das audiências, né? Então, eu diria, se precisasse comparar uma coisa com a outra, por exemplo, né, talvez o meme ele esteja um passo à frente em relação ao slogan, né? É como se ele se constituísse, digamos assim, como algo mais mastigadinho, né, para as audiências, do que o slogan por si só já faz, né? Acho que esse caráter de materialidade talvez seja para mim a principal diferença. É claro que há um conjunto de outros aspectos que dizem respeito mais propriamente ao ambiente digital, né? Ou seja, o fato de que o meme possibilita, né, a construção dessa mensagem a partir de um conjunto de referências intertextuais que muitas vezes o slogan não é capaz de dar conta, né? Porque ele basicamente parte de uma ideia, né? Mas acho que também, assim, de forma geral, como eu falei, sem dúvida nenhuma há paralelos muito importantes, né? Assim, eu não gosto de, digamos, jogar nenhum conceito fora, né? Então, de uma certa forma, a gente consegue entender muito bem o universo dos memes, né, a partir de conceitos anteriores a ele próprio, né? Então, a gente consegue entender o universo dos memes a partir do conceito de slogan, né, a partir do conceito de lema, né, ou de divisa, né? São conceitos que a publicidade, de modo geral, já trabalha, né, há bastante tempo. A própria ideia de um jingle, né, muitas vezes, né, você citou o caso da frase do Getúlio, né, na campanha eleitoral em 1950, né, Getúlio, que é associado, né, meio que à revelia, digamos assim, a um dos primeiros jingles nacionais, que é o Bota o Retrato do Velho outra vez, né? Porque fazia menção, Bota o Retrato do Velho, para quem nunca ouviu falar, né? Os mais jovens, sobretudo, era uma marchinha de carnaval que na década de 50 é adotada a revelia do Getúlio como seu jingle, né? Naquele momento ele próprio não gostava da marchinha, porque ele não gostava de ser chamado de velho, né? Mas essa marchinha dizia respeito a um decreto que Getúlio havia baixado, obrigando a se colocar a imagem dele, o retrato oficial do presidente, nas paredes das repartições públicas, né? Bota o retrato do velho outra vez implica em uma mensagem que diz basicamente o retrato do velho saiu em um determinado momento, porque Getúlio saiu do poder, na década de 50, quando ele se candidata mais uma vez às eleições, vamos ser obrigados a botar o retrato do velho outra vez na parede, né? Essa apropriação, esse conjunto de apropriações, por si só, já pode ser muito bem lido como um meme, né? De forma que, se a gente pensar o jingle, se a gente pensar o slogan, né, todos eles, os pôsteres políticos, os pôsteres de guerra que eu mostrei na apresentação, né, todos eles guardam muito paralelo com todo esse debate, né? A respeito da relação entre memes e fake news, né? Eu não sei se eu vou lembrar precisamente todos os meandros da questão que você lançou. Eu fiz uma digressão longa aqui para falar sobre o retrato do velho, né? Mas eu reforço um pouco do que eu havia colocado, né? Assim, em grande medida, na verdade, essa relação entre memes e fake news ela é muito intricada, né? É simplificador, eu diria, a gente pensar, né, que todo meme é fake news, que todo meme diretamente diz respeito, né, a uma notícia falsa, né? Inclusive porque há complicadores nessa definição, como você mesmo apresentou, né, que dizem respeito à apropriação, né, de sentido sobre o que é notícia, né?
mas acho que é importante pensar que, de modo geral, toda fake news se apropria de uma dinâmica muito peculiar do universo dos memes, que é a ideia de que, para se constituir como fake news, ela precisa, digamos assim, sobreviver, né? Ou seja, para sobreviver, para emplacar, né, ela precisa viralizar, né? Então, no fundo, toda fake news ela diz respeito, e por isso a associação é sempre muito imediata, né? Ela diz respeito a uma dinâmica viral, né? Sem o qual ela não se constitui como fake news, né? O objetivo dela, se entendida como fake news, né, o objetivo dela é enganar, né? Mas não é apenas enganar, porque o objetivo final não é pura e simplesmente enganar uma pessoa, né? O objetivo é basicamente se instituir, né, junto ao imaginário popular. E dessa forma, eu diria, não é possível entender fake news sem entender, né, as dinâmicas virais concernentes ao universo dos memes. Mas isso também, a gente também precisa chamar atenção, também precisa compreender, né, que o universo dos memes ele não está isolado, digamos assim, de todo um outro conjunto de questões concernentes aos meios de comunicação de modo geral, né? De forma que, por exemplo, a moda do que argumenta o professor Luiz Felipe Miguel, né, da Universidade de Brasília, nós precisamos observar e prestar atenção no modo como os meios de comunicação tradicionais vêm atuando, né, em todo esse processo na constituição desse imaginário, né? Ou seja, o meme é talvez, digamos assim, o golpe final, né? Mas, em grande medida, os meios de comunicação tradicionais têm um papel importante, né, na constituição, na pavimentação desse terreno, né? De forma que eles, por si só, não estão isolados ou resguardados, né, do efeito da desinformação de modo geral, né? Eu acho que não dá para a gente olhar para esse fenômeno de forma apartada. Esse é o ponto. Ok. Então, eu acho que a gente já está chegando ao final, Vitor, mas vamos fazer aqui uma última rodada de perguntas. Eu vou pegar as perguntas que estão aqui no chat. A professora Viviane Maia, parabéns pela palestra. Pensando no debate público, gostaria que você refletisse sobre os algoritmos e os memes, ou como os memes poderiam contribuir para os debates em mídias cada vez mais direcionadas a usuários situados em determinados espectros da bolha. Nesse contexto, quais os limites dos memes? É a primeira pergunta. A professora Adriana pergunta. A primeira, ela fala, muito boa palestra. Queria que você falasse um pouco sobre a importância das imagens usadas nos memes para conferir veracidade ao que se referem. E a última pergunta, vou fazer 3, porque a gente fecha a rodada, de Ramon, sobre as hashtags do Twitter. É comum ver tags de direita que são invadidas por pessoas com ideologias contrárias, e isso acaba as levando ou sustentando no trend topping. Esse comportamento acaba sendo benéfico para os idealizadores das hashtags? Beleza. Pronto, são essas. Ótimo, todas questões muito relevantes, né? Vou começar falando um pouquinho sobre os algoritmos e os memes, né? Acho que, enfim, tem muito pano para manga a respeito desse tema, né? Eu vou tentar sintetizar alguns pontos que acho importantes. O primeiro deles é o fato de que os memes, por se tratarem sobremaneira, embora nem sempre, né, mas sobremaneira de conteúdos que dizem respeito ao universo visual ou audiovisual, né, eles apresentam um conjunto de desafios importantes, né, para dinâmicas de monitoramento, né, e até investigações acadêmicas, como aqui a gente vem procurando desenvolver, né, junto ao UF. Né. Um desses problemas, por exemplo, passa pelo fato de que, né, esses conteúdos eles digamos,
não são plenamente rastreáveis, senão por um conjunto de protocolos operacionais, né, que normalmente os desenvolvedores de sistemas vêm denominando nos últimos anos de computação visual, né, ou visualidade em nuvem, algo do gênero, né, algoritmos de visão, enfim, coisas do gênero. Esses algoritmos são tentativas de reconhecimento por meio de inteligência artificial do conteúdo de uma imagem. Várias plataformas, como o Google Cloud Vision, o IBM, Dr. Watson, enfim, algumas outras do gênero, vem procurando desenvolver mecanismos para a identificação desses conteúdos de forma razoavelmente automatizada, atribuindo rótulos, né, a determinados elementos da imagem ou coisa do gênero. De modo geral, o entendimento que eu tenho sobre isso nesse momento é de que, embora eles tenham avançado bastante nos últimos anos, né, esses algoritmos ainda são muito incipientes, né, nos seus resultados, de forma que, muitas vezes, as imagens e os conteúdos audiovisuais dos memes requerem um trabalho, digamos assim, mais de formiguinha, em certa medida. Né? Ou seja, por exemplo, para se pensar dinâmicas de monitoramento ou de codificação desses conteúdos, muitas vezes um codificador humano, né, é muito mais eficaz do que um codificador artificial. Né? Isso não tira a importância que os memes, né, têm desempenhado em dinâmicas eleitorais, né, a partir de estratégias de microsegmentação de dados dos usuários. Basta a gente olhar, por exemplo, para o que foi o escândalo da Cambridge Analytica nas eleições de 2016, né, em que, basicamente, o que se houve, né, foi um movimento de tentar constituir bases de usuários, né, a partir de diferentes perfis, né, socioeconômicos, cruzando dados de diversas plataformas, né, se chegando a um resultado, né, que muitas vezes apontava com um grau importante de precisão, né, uma peça publicitária para um determinado usuário a partir daquele perfil socioeconômico que ele ocupava. Né, e essa mesma peça não era apresentada para outro usuário com um perfil socioeconômico diferente. Né. Então, esse tipo de dinâmica, esse tipo de estratégia, né, foi fartamente empregada nas eleições norte-americanas em 2016, mas também no Brexit, no Reino Unido, né, sem dúvida vem chamando muita atenção. Né. Então, acho que há um futuro de pesquisas, digamos assim, né, para que a gente entenda um pouco melhor esse universo, né, a se desenrolar nos próximos anos. Né. Mas eu chamo a atenção também pelo fato de que nós precisamos reconhecer diferenças contextuais. Né. A gente costuma, digamos, achatar muito as realidades, especialmente por conta da influência da literatura norte-americana, da mídia norte-americana, sobretudo, né, e muitas vezes não reconhece, por exemplo, entre outras coisas, né, que a dinâmica das eleições em 2016 nos Estados Unidos foi completamente diferente da dinâmica das eleições em 2018 no Brasil. Né. E o exemplo mais claro disso, né, reside no fato de que em 2018, por exemplo, nós tivemos aqui uma plataforma que em 2016 não houve, o WhatsApp. Essa plataforma mudou completamente a lógica de difusão da informação durante o contexto eleitoral. Né. O fato de que o WhatsApp ele é uma plataforma opaca, né, em que as pessoas simplesmente não conseguem rastrear bem por onde circulam os conteúdos, não conseguem entender muito bem que grupos determinados usuários estão associados, né, muda completamente o contexto. Né. Isso faz com que, por exemplo, o nosso contexto eleitoral esteja muito mais próximo do contexto eleitoral que alguns pesquisadores descrevem nos Estados Unidos em 2004, com o uso do e-mail. Né.
em que ali havia a constituição de redes privadas, de troca de informação, que dava origem a muitos boatos e rumores, né? Ou seja, é muito diferente do que aconteceu em 2016. Né? Então, entender isso é passo fundamental também para, não deixando de lado o papel que desempenham, né, os algoritmos e o tratamento microsegmentado dos dados, né, entender que há diferenças importantes entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Né? Esse é o primeiro ponto. Né? Com relação ao sequestro de hashtags, né, eu diria esse é um expediente bastante comum também entre grupos ativistas, né? E ele tem, evidentemente, vantagens e desvantagens nisso tudo. Né? Uma vantagem muito importante reside no fato de que alguns grupos se apropriam, eventualmente, de algumas hashtags, né? Que inicialmente não dizia respeito às suas próprias agendas, né? Para tentar emplacar a sua mensagem, né? Com muito sucesso. Entretanto, isso também pode ocasionar aquilo que normalmente se denomina como um tiro pela culatra, né, no repertório de ativismo político, que é a ideia de que, eventualmente, você pode botar, né, como popularmente se diz, né, azeitona demais na empada do outro. Né? Ou seja, o repertório em si, né, eu considero que é um repertório importante. Né? Mas acho que é não menos importante a gente prestar atenção também para o modo como esses grupos vêm conseguindo subverter algumas dessas dinâmicas. Né? Eu diria, os grupos bolsonaristas são extremamente eficientes, né, na ocupação de espaços. Né? Eles são muito coesos, eles são muito articulados, né, e boa parte dessa articulação se dá justamente por meio de redes privadas. Né? Então, até que algo chegue ao Twitter, ele foi intensamente formulado num ambiente anterior, né? Que muitas vezes não nos é visível, digamos assim. Né? Então, acho que essa é uma questão importante de termos em mente. Eu perdi uma das questões que eu acho que era... Da Adriana Ferreira sobre imagens. Sim. Ela pergunta. Aliás, a última aqui é do Ramon. Olha, sobre as hashtags. Twitter é muito comum ver hashtags de direita invadidas por pessoas com ideologias contrárias. Não, essa é a questão do sequestro das hashtags. Né? Sim. E da Adriana Ferreira, um pouco sobre a importância das imagens usadas nos memes para conferir veracidade ao que se refere. Perfeito. Acho que esse é um papel fundamental e por isso o investimento que eu particularmente tenho procurado fazer nesse primeiro momento, sobretudo, na discussão com relação aos memes, é um investimento que passa sobre a discussão sobre as imagens. Né? Ou seja, há diferentes aspectos importantes nisso tudo, que vão da construção da imagem pública de um ator político. Né? A gente vê aí como Bolsonaro, Trump, Putin, né, lançam mão, né, ou pelo menos os seus apoiadores lançam mão da tentativa de associar esses atores, né, digamos, figuras de poder, né, guerreiros da cultura pop, né, ou figuras de ampla masculinidade, digamos assim. Né? Portanto, é uma estratégia, né, que diz respeito a esses atores do ponto de vista institucional, mas também a sua própria militância. Né? Mas também, de modo geral, né, eu acho que é importante nós atentarmos para o fato de que são imagens, em última instância. Né? E, de fato, como a Adriana coloca, né, as imagens elas cumprem precisamente esse tipo de papel. Né? Não à toa, por exemplo, né, muitas delas, né, quando com o objetivo de difundir, né, notícias falsas, né, muitas delas são efetivamente confundidas, né, pelas pessoas. Por exemplo, eu lembro de imediato, né, na minha
memória, a imagem que procurava associar a imagem da Marielle ao traficante Marcinho VP, né, com uma montagem que absolutamente não tinha nada a ver com a Marielle, né? Mas lembro também de alguns casos que são fora, externos ao universo da política, né? Como é o caso, por exemplo, de uma fotografia que um sujeito húngaro tira, né, e faz uma montagem em um determinado momento, né, como se ele estivesse no topo do World Trade Center, exatamente no momento em que os aviões impactam em 2001 no atentado às Torres Gêmeas, né? Essa fotografia é uma fotografia que circula, tem uma ampla circulação e, num primeiro momento, é uma fotografia que é de fato confundida, como se aquele sujeito ali tivesse tirado a foto momentos antes, né, das torres, dos aviões colidirem com as torres, né? Só muito tempo depois ele apresenta as suas desculpas, etc. e tal, né? Mas isso também depois dessa imagem se converter num meme, um meme que a comunidade online de alguns fóruns como Reddit e 4chan costumam denominar de o turista da morte, né, ou algo do gênero, né? São construídas a partir, né, desse aspecto da montagem, né? Eu diria, portanto, né, assim, mais uma vez, né, não é que haja algo ruim na possibilidade de se construir montagens como essa a partir, né, dos memes, né? Em alguns casos, com a finalidade diversionista, como é esse caso, né, isso pode apresentar um elemento bastante interessante, né, do ponto de vista cultural, né? O problema, é claro, é justamente quando esses elementos, né, enfim, que evocam, né, essa dimensão de veracidade, de verossimilhança, né, são empregados de modo estratégico por alguns grupos de interesse, né? Esse é o problema com o qual a gente tem se deparado nos últimos tempos. Muito bem, olha, Victor, muito obrigado, palestra ótima, respostas acho que enriqueceram ainda mais. Obrigado às pessoas aí que ajudaram também nessa construção, fazendo perguntas, comentários. Eu vou devolver para você, Caio, porque aí você encerra. E eu me sinto muito honrado aqui em ter podido participar dessa conversa com o Victor e estar presente aqui na aula inaugural. Também agradecendo, Vitor, muito obrigado. Obrigado, professor Mozair, obrigado a todos que participaram, né? Vitor, eu fiquei aqui coçando para fazer perguntas, para fazer questionamentos e etc., né? Mas eu vi que a discussão foi muito bacana, não vou nem botar mais nenhuma lenha na fogueira aqui, mas apesar disso eu vou recomendar, né, assim, a leitura do livro do Vitor. Ele já mencionou aí de entrar na lista da Amazon. Vamos lá apurrinhar no site da editora da Universidade Federal da Bahia, que aí eles vão produzir mais exemplares, porque é um livro muito bom, tá, gente? Recomendo veementemente. Os que estão em aulas comigo, isso vai aparecer lá na semana número 17 da nossa disciplina, a discussão sobre memes. Mas muito obrigado novamente, professor Vitor, muito bacana a sua exposição. Eu fico pensando como é que a gente se vira nesses sistemas que são opacos, como é o WhatsApp, né? Assim, eu penso nos entraves metodológicos para investigação no WhatsApp. Eu me lembro de uma visita que nós recebemos do professor D'Andrea e do professor Wilson Gomes, logo depois, foi meio que na ressaca assim, de 2018, né? Dias depois da eleição, o professor Wilson Gomes falando da dificuldade que foi fazer investigação em grupos de direita, grupos pró-Bolsonaro no WhatsApp. E como a própria plataforma ela dificulta tanto a identificação de como é que as mensagens se disseminam ali, é um desafio metodológico absurdo, né? É uma coisa complicadíssima. Então, assim, te desejo sorte nessa empreitada. Como é que você vence esses desafios? Como é que você lida com esses desafios? E de ser identificado também, né? Que você tem que ficar atuando de diferentes maneiras, porque se descobrem que é você que está ali, ou se é alguém, já dá um problema, né? Enfim. Pois é, enfim, um ambiente bastante difícil, bastante hostil à pesquisa.
mas a pesquisa que a gente vem procurando desenvolver, ela não apenas foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ética, né, com base no projeto que a gente submeteu, para entender um pouco melhor o que poderia fazer, né, mas ela vem chamando atenção desde 2018 para alguns aspectos de ação coordenada muito importantes, assim, né, enfim, como eu procurei aqui rapidamente mencionar, né, assim, a rede a qual eu estou associado é a rede do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, né, cuja coordenação é justamente do professor Wilson Gomes, né, de modo que essa é uma discussão que nós temos procurado desenvolver ali no Instituto desde o seu primeiro momento, né, na medida em que percebemos que esse ambiente do WhatsApp era um ambiente de difícil monitoramento, né, mas temos encontrado algumas soluções importantes para isso nos últimos tempos. Enfim. Beleza. Eu queria enfim, sem tomar muito tempo, mas queria mais uma vez agradecer muitíssimo pelo convite, pela oportunidade de todos os colegas da PUC para conversar com vocês hoje e dizer que foi uma honra, né, e um prazer, sem dúvida, estar com vocês hoje. Enfim, espero que de alguma maneira algumas das questões que levantei tenham podido ser úteis. Queria agradecer, sobretudo, a mediação do professor Mosaí e ao convite dos colegas todos. Enfim, não quero cometer a indelicadeza de deixar alguém de fora, mas vou basicamente aqui reprisar os agradecimentos com que abri a minha fala. Assim, muito obrigado, de fato, pelo convite. Nós que agradecemos, professor Vitor, muito bacana, viu, a fala, muito bacana a discussão depois. Professor Mosair, agradeço também aí a disponibilidade, a participação, professora Viviane, Getúlio, Roberto, são todos aí que perguntaram. Enfim, vamos encerrar então, né? Está dando a nossa hora. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado a todos que ficaram aqui presentes até o momento e vamos aguardar agora uma próxima. Obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.